esse costume, essa herança, né, muito enraizada dentro de mim. E isso eu passei para minha descendência, para os meus filhos. Não só eu, como meu esposo. Meu esposo, ele que ganhou a mãe dele para Jesus através da intercessão, orando, de joelhos dobrados, de rosto no pó, intercedendo pela mãe, pelos irmãos. E ele ganhou a mãe dele para Jesus, ganhou os seus irmãos para Jesus através da intercessão. Nós nos casamos e tivemos o mesmo propósito, todos alinhados no mesmo propósito. Nós vamos colocar, estabelecer o reino de Deus dentro da nossa casa, através da oração, através do culto doméstico. Deus é o Senhor da nossa vida e nós vamos fazer isso e gerar essa cultura de intercessão dentro da nossa casa. E foi o que nós fizemos. Então, nós começamos a orar, né, antes dos meus filhos, né, nascerem, ou antes deles ter consciência do que era o certo e o errado, não era bebês, nós estávamos ali orando, intercedendo pela nossa família, pelos nossos, pela nossa vida profissional, pela nossa saúde, enfim, pelos nossos pais, enfim, e pela nossa igreja, porque nós, assim que eu casei com ele, depois de algum tempo, nós passamos a dirigir igreja, pastorear. Então, intercedendo pela igreja, preparando, né, o ministério da intercessão. Mas depois que os meus filhos, né, foram, né, crescendo, a gente no culto doméstico, ensinando sobre intercessão, ensinando eles a orar, ensinando eles a meditar na palavra, ensinando eles a amar a palavra de Deus e intercedendo por eles. E nós fizemos o mesmo, a transferência de unção, de esse legado de oração para os meus filhos, legado no que se refere a toda a questão espiritual. Profetizamos sobre o Natan, que seria um grande homem de Deus, uma pessoa comprometida com os propósitos do reino, e pregaria a palavra de Deus, que seria um grande adorador do Senhor, e hoje é tecladista, toca, ele só não canta porque ele é um pouco tímido, mas ele tem uma voz maravilhosa para cantar também, prega a palavra de Deus, é escritor. Foi algo que foi profetizado desde a minha mãe, mas ela não conseguiu. Eu consegui escrever, né? Escrever e passei também esse legado para o meu filho. E tudo através da intercessão, orando, determinando, estabelecendo no reino espiritual que ele seria. O Esdras, né? Hoje está terminando, aqui mais uns meses, está terminando o seu livro, de escrever o seu livro. Minha nora, que também é uma escritora, pregadora da palavra de Deus, também foi um momento de intercessão. Eu intercedendo diante de Deus, Senhor, eu quero uma pessoa que venha somar comigo, que venha ser sócia nesse projeto, que venha, meu Deus, se encaixar no nosso projeto, que tenha o mesmo propósito, que esteja alinhado no mesmo propósito de oração, de intercessão. E se você ver, e quem não conhecer minha nora, ora mais do que eu, né? Intercede, uma mulher de oração, uma mulher de convicção, porque tem uma mãe também intercessora, tem um pai também intercessor, que é usado por Deus. E tudo isso nós conquistamos através da oração, através da intercessão. Intercedendo, Senhor, a esposa que eu quero para os meus filhos, a esposa que eu quero para o meu filho é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher comprometida com teus propósitos, uma mulher que te ama de verdade, uma mulher que entende que família é projeto de Deus, que tudo começa na família, tudo começa no seio familiar e que casamento é coisa divina, é coisa do céu, é coisa de Deus. Então eu quero que tu coloque uma pessoa que realmente te ame e que goste de orar, que interceda, que tenha amor por vidas, por pessoas, uma missionária. De madrugada eu estava ali, clamando para que Deus colocasse uma mulher e ajudasse o meu filho com o projeto dele, né, com o projeto dele na vida do meu filho. E o Senhor colocou a Samara. Natan ainda está solteira, mas estou orando por isso, né? Vai chegar um momento. A Emília casou-se também com uma pessoa divina, uma pessoa de Deus, que Deus tem usado muito também, de forma extraordinária. Um coração, que tem um coração, né? O William, né? Que tem um coração para servir, gosta de servir. E o Senhor tem usado minha filha também na área musical, no louvor, ministrando louvor. Então, gente, a intercessão é fundamental. Funciona. Até porque vem direto do coração de Deus. O próprio Jesus, a palavra do Senhor diz que ele está à direita de Deus, intercedendo por nós. Ele morreu, ressuscitou e hoje foi exaltado e está à direita de Deus e intercede por nós. Então, a nossa referência de intercessor é o próprio Cristo. E ele fez por amor de nós. E ele quer que nós também o imitamos e amamos pessoas e intercedemos por pessoas. Deus, ele faz milagre, faz maravilha. Quando nós entendemos qual é a nossa função, né, Natan? Qual é o nosso ministério, o maior ministério. Eu me lembro que meu pai,
ele sempre no culto doméstico, ele gostava de contar a história de homens e mulheres de Deus, referência na questão missionária, no ministério, pastoral, enfim. Ele era um admirador, né, de Billy Graham. Ele até tinha vontade de colocar o nome de um dos filhos de Billy Graham, mas o Senhor não permitiu, né? Meu irmão um é Timóteo, outro é o Tito. Enfim, ele contava uma história até sobre isso, né, para inculcar na nossa cabeça de que a intercessão era fundamental, né, para a nossa vida, interceder pelos outros. Porque o que é interceder, gente? É se colocar entre Deus e o necessitado. Você está lá entre Deus e o necessitado, intercedendo diante de Deus pelo necessitado, pelo outro, né? E ele contava a história de Billy Graham, e ele dizia que Billy Graham teve uma visão, e essa visão ele via várias coroas muito lindas, cada uma mais linda do que a outra. E de repente ele vê assim uma coroa muito mais bonita, tinha mais pedras preciosas, tinha mais pedrinha do que as demais. Ela se destacava, né, diante das outras. E ele ali no seu espírito diz, rapaz, essa é a minha. Eu tenho ganhado muitas almas para Jesus, eu tenho... E aí na hora ele perguntou do personagem que estava lá, um anjo, ele perguntou dele, e aquela coroa ali? E aí o anjo olhou para ele e disse, aquela dali é de uma pessoa muito especial. Não tem aquela mulher idosa, aquela velhinha, que todas as vezes que tu está pregando, ela fica lá no último banco, de cabeça, né, baixa ali, e tu pensa que ela está dormindo no culto, e na realidade ela está intercedendo pelo teu ministério. Ela fez um propósito com Deus de ser uma intercessora do teu ministério. E de lá para cá ela vem intercedendo pelo teu ministério. Por isso que tu tem ganhado muitas almas para o reino do Pai. Porque ela tem mantido o propósito dela de intercessão pelo teu ministério. E ele contando essa história para nós ficava, meu Deus. E ele sempre dizia, o maior ministério não é de pregação, não é de cantar e todo mundo se alegrar, celebrar, ou, né, ficar encantado pela nossa voz. Não tem eloquência, não é ter eloquência no púlpito. O maior ministério é aquele que ninguém vê, é aquele que está no oculto, no secreto. Esse é o maior ministério. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe de nada, só ele. Mas é o maior ministério porque nós somos engrandecidos no reino espiritual. É diante dele, ele nos honra, ele nos engrandece. E isso foi implantado dentro de nós, foi enraizado dentro de nós de uma forma tão extraordinária que nós também estamos transferindo esse legado, né, para os nossos filhos. O Natan também é uma pessoa de Deus que tem clamado ao Senhor, o ex da Emília. Então, logo eles vão ter um tempo de contar o testemunho. Então, o meu testemunho aqui é para que você saiba a importância da intercessão, o poder que a intercessão tem. Quando você entende a importância disso, e o quanto é fundamental para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, para a sua nação, para o seu bairro, tudo muda. Tudo muda na vida da gente quando a gente tem realmente essa consciência de quem somos no reino. Você é um intercessor, você é um filho de Deus. Você é uma extensão do reino de Deus. Você é um representante do reino de Deus, um embaixador do reino de Deus na terra. E Deus quer te usar de forma grandiosa, mas você precisa entender qual é a sua função no corpo de Cristo. E não é só para pastor, só para líder interceder. O cristão tem que ter consciência de que ele é um intercessor, que Deus lhe chamou para interceder. Não é só pastor e líderes, todos nós que queremos ter êxito, queremos ter vitória na nossa casa, queremos ter vitória na nossa igreja, queremos ser útil no reino de Deus, nós precisamos interceder, mesmo orar, clamar a Deus por pessoas, amar como Ele ama. Quando Ele diz para nós interceder, porque antes Ele nos mostrou, através do seu Filho, interceder pela humanidade. Entregou o seu próprio Filho para interceder pela humanidade. E Ele, como intercessor, intercedeu pela humanidade. E ainda hoje intercede por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Fica com esse recadinho, a introdução na nossa série, a importância da intercessão. Exatamente. Espero que você tenha sido edificado e se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, comente bastante e compartilhe. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar, pergunte aqui mesmo, tá? Na descrição aqui do nosso canal, que a gente vai estar respondendo. Um abraço. Um abraço.